No século XIX, a China era explorada por grande parte das nações europeias, principalmente pelo Reino Unido, que interferia na política, na economia e até mesmo na cultura chinesa. Durante isso, o Reino Unido passou a comercializar ilegalmente uma substância altamente viciante chamada ópio, que levou mais tarde às Guerras do Ópio, nas quais a China saiu perdendo. Diante dessa situação, surgiu o Kuomintang, partido nacionalista criado por Sun Yat-sen no ano de 1894, com o propósito de acabar com a exploração europeia sobre a China e derrubar a monarquia. Com a monarquia derrubada, é proclamada a República da China, com Sun Yat-sen sendo o primeiro presidente. Influenciado pela Revolução Russa, surgiu em 1921 o PCC, Partido Comunista Chinês, que tinha como principal fundador o ativista político Mao Tse-tung. Com a morte de Sun Yat-sen, quem assume a liderança do Kuomintang é o militar Chiang Kai-shek, que com a ajuda do PCC reunifica a China, que possuía regiões dominadas pelos senhores da guerra. Em 1927, um ano antes de finalizar a reunificação da China, Chiang Kai-shek ordena o fim dos comunistas e entra em guerra com o PCC, dando início à Guerra Civil da China. Em 1937, o Japão invade a China e almejando dominá-lo. Então, a Guerra Civil foi suspensa e o Kuomintang e o PCC se uniram contra o Japão, mesmo não sendo muito capazes de derrotar o Japão. Em 1945, depois da destruição de Hiroshima e Nagasaki pelas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos, o Japão se rendeu e foi expulso do território chinês. Em 1946, a Guerra Civil é retomada e acaba em 1949, com a vitória do PCC. E assim foi proclamada a República Popular da China. Chiang Kai-shek e o resto de seu governo refugiaram-se em Taiwan, onde foi proclamada a República da China. Em 1956, o governo de Mao Tse-tung recebeu diversas críticas e ele iniciou uma perseguição a todos que eram contra ele. Em 1958, Mao Tse-tung iniciou o Grande Salto para Frente, que tinha como objetivo eliminar a propriedade privada, coletivizar a produção agrícola e substituir áreas de plantio por pátios industriais. Mas o projeto foi um fracasso e levou à desorganização da economia e provocou a morte de várias pessoas pela fome. Em 1966, o governo iniciou a Revolução Cultural Chinesa, que foi uma tentativa de doutrinar a população, procurando mudar completamente a cultura chinesa, eliminar seus elementos capitalistas, livrar da influência ocidental e tornar o país completamente leal ao líder. Após a era de Mao Tse-tung, foi feita a abertura econômica do país ao capitalismo, implantando assim o socialismo de mercado.